A paz do Senhor, irmãos, somos gratos a Deus por mais uma vez estarmos juntos no Devocional do Lar. Vamos ler hoje para a nossa meditação, para nosso crescimento espiritual, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 4. Vamos ler os 5 primeiros versículos que diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Glória a Deus. Esta passagem bem conhecida da mulher samaritana, mas o que nos chama a atenção é que Deus cria situações para que a sua vontade ela seja realizada. Glória a Jesus Cristo. E a vontade de Deus, ela sempre é feita por aqueles que se prontificam a fazer. Jesus Cristo veio aqui a este mundo não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade daquele que lhe enviou. Como diz esse mesmo livro de João, no capítulo de número 6, no versículo 38, diz assim: Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Glória ao Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Jesus era necessário. E lá em Samaria ele foi a uma cidade chamada Sicar, porque ali tinha algo que Deus queria que acontecesse. A vontade de Deus iria ser realizada ali naquela cidade, que era o quê? A salvação dos samaritanos. A começar por uma mulher, que Jesus teve um encontro com ela, teve aquele diálogo que nós bem conhecemos, né? Pediu água a ela, ela retrucou porque Jesus era judeu, ela era samaritana, e houve aquele diálogo a respeito de adoração, e Jesus revelou-se a ela, como nós bem sabemos, no versículo 26 do capítulo 4, diz assim: Jesus disse, eu eu que falo contigo, dizendo que ele era o Cristo, o Messias esperado. Ela creu nisso aí, diz o versículo 28, deixou a mulher o seu canto e foi à cidade, e disse aos homens: vinde, vede o homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E eles saíram da cidade e foram ter com ele. E através do testemunho desta mulher que teve o encontro com Jesus, os samaritanos creram em Jesus Cristo, diz o versículo 42. E eles diziam à mulher: já não é pelo teu dito que cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, almas foram alcançadas naquele lugar, porque esta é a vontade de Deus. Então, Deus criou uma situação de encontrar Jesus, se encontrar com aquela mulher, que não era muito comum, né? Os discípulos foram comprar alimentação e Jesus ficou naquele poço, a mulher teve aquele encontro, e através disso aí, uma cidade, os samaritanos foram salvos. Então, Deus criou a situação e a sua vontade foi realizada. E a vontade de Deus, queridos, a vontade de Deus está lá no livro de 2 Timóteo. Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala assim, 1 Timóteo, capítulo número 2, o versículo 4, diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse é o querer de Deus. Então ele vai criar uma situação para que isso aí, essa sua vontade, esse seu desejo seja realizado. E qual foi a situação que ele criou? Ele enviou seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer que os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Deus criou o motivo, a situação para que o homem pudesse alcançar. E eu e você, nós somos as pessoas encarregadas de anunciar ao mundo perdido que Jesus é o Salvador, para que as pessoas possam crer nele e a vontade de Deus seja realizada, que é a salvação das pessoas. Então, cabe a mim e cabe a você. O próprio Senhor Jesus Cristo, no capítulo 4 de João, onde nós lemos, ele, quando os discípulos voltaram, viram ele conversando com a mulher, se admiraram, e no versículo 31 eles disseram, os discípulos, né? Come, mestre. E Jesus disse, uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, esta
realização de obra também cabe a mim e cabe a você, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse para nós, assim, capítulo 16 de Marcos, do Evangelho de Jesus Cristo, 16, ele diz assim, capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E ele preparou, nos enviou e cria a situação para que a gente possa realizar a sua obra, mostrando sinais para que as pessoas possam crer. Diz o versículo 17, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. São sinais que acompanham a mim, a você, a nós, na pregação do Evangelho, para que a vontade de Deus seja realizada. Então Deus cria situações, cria meios para que a vontade dele seja realizada. E a vontade dele em especial é a salvação do homem. É o resgate das pessoas que estão perdidas. Nós somos alcançados por isso e precisamos também realizar a sua obra. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar e resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.